Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, também minha saudação a você que agora nos acompanha. Neste clima de profunda alegria que nos envolve este tempo pascal, nós nos reunimos no dia do Senhor para celebrar a Eucaristia e assim agradecermos a Deus por seu infinito amor. Este tempo, meus irmãos e minhas irmãs, é também uma oportunidade para que nós possamos crescer em maturidade nesta experiência de fé no Cristo que vive e que está presente no meio de nós. Escutamos a palavra e de um modo específico este Evangelho, que com certeza nos apresenta vários pontos de reflexão. Vou tentar sintetizar aquilo que a palavra hoje quer expressar às nossas vidas, à nossa interioridade, para que nós possamos nos aproximar do ressuscitado, sempre com mais e mais amor. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos, eles tomam uma decisão de ir pescar à noite, sem a presença de Jesus e sem a sua ordem. É interessante este fato, pois o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele mostra em todas as páginas esta oposição que existe entre as trevas e a luz. Do primeiro capítulo até o último, nós vamos encontrar esta referência. Por quê? Porque João, ele quer nos dizer e nos fazer compreender que Jesus é a luz do mundo. Aquele que veio para iluminar as nossas trevas e para que nós pudéssemos viver em sua luz. Deste modo, não poderia ser diferente a conclusão do seu Evangelho. Ele traz também esta referência, esta oposição entre as trevas e a luz. Ir pescar de noite é este simbolismo das trevas, de quem caminha sem a luz, de quem está distante de Jesus. E, portanto, quando nós estamos distantes do Mestre, nós fracassamos. Porque qualquer sucesso que nós possamos obter, só seremos capazes na presença de Jesus. É então neste contexto, na madrugada, quando as trevas cedem lugar à luz, que o ressuscitado está à margem. E então, ele, tendo tudo preparado para os seus discípulos, ele pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Meus irmãos e minhas irmãs, segunda lição deste Evangelho para nós. Deus tem sempre algo para nos oferecer. Mas Ele pergunta, Ele quer saber o que nós temos para oferecer. Quando nós nos aproximamos dele, quando nós vamos ao seu encontro, vamos com as mãos destituídas de qualquer realidade, ou nós carregamos conosco algo precioso que possa ser oferecido a ele. E então a resposta, que brota de um fracasso: nós não temos nada. Mas o fracasso, ele pode ser também uma oportunidade para encontrar o Senhor.
O fracasso, aliás, ele é muito temido por nós, porque nós somos, podemos assim dizer, a geração do sucesso. Todos querem ter sucesso e todos empurram para que possam ter sucesso. Mas o fracasso, temido por nós, é uma oportunidade para ver e encontrar o Senhor. Porque no fracasso nós podemos ser reinventados, nós podemos ser recriados. E no fracasso a nossa vida pode encontrar uma decisão nova que nos faça enxergar também novos horizontes. É no fracasso que nós precisamos estar atentos, até mesmo às vozes de um suposto desconhecido. Lançai as redes à direita da barca. E eles lançaram e conseguiram realizar aquela pesca milagrosa, presente nos evangelhos sinóticos em outro contexto. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós escutamos Jesus, quando damos atenção à sua palavra, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Depois de toda uma noite sem nada pescar, agora eles pegaram tamanha quantidade de peixes. E é aí que o discípulo amado pelo Senhor o reconhece e diz: é o Senhor. Porque quem ama sabe sempre onde está o amado. Quem ama reconhece sempre onde está a verdade. Quem ama sabe perceber a luz no meio das trevas. E foi, portanto, o discípulo amado e que amava o Senhor, que o reconheceu na margem, lá, esperando por eles. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui o Evangelho abre para nós esta oportunidade para refletirmos sobre o amor. Quem não ama a Deus, quem não ama a Jesus Cristo, também não sabe onde Ele está. Mas quem ama, reconhece os sinais da sua presença. E Jesus vem ao nosso encontro, não no extraordinário, mas Ele vem no ordinário, nas experiências simples do nosso cotidiano. É quando nós estamos trabalhando, estudando e até mesmo, como ouvimos, quando nós estamos decepcionados e desiludidos, é que o Senhor vem ao nosso encontro. Mas só quem ama é capaz de reconhecê-lo e de saber onde Ele está e como Ele se mostra presente em nossas vidas. Pedro, impulsionado por esta atitude do discípulo amado, ele vai ao encontro de Jesus, porque é sempre esta disposição que nós precisamos ter, de sair do lugar que nós estamos, até mesmo do fracasso, para ir ao encontro de Jesus, para experimentá-lo. Depois da refeição, Jesus faz 3 perguntas a Pedro, se ele o amava. Pergunta simples, mas cheia de profundidade. Vocês que são casados, namorados, sabem disto aí, entendem muito melhor do que eu. Se um perguntar ao outro se ama, a primeira resposta é fácil. Se perguntar uma segunda vez, já começa a complicar a situação, não é? O que está acontecendo? E se perguntar uma terceira, vai dar uma DR daquelas, não é? Não é assim?
Vocês sabem disso melhor do que eu. Agora imaginemos Pedro, impulsivo, que sempre se decidiu por Cristo, sempre se antecipa, escuta uma primeira vez, uma segunda e uma terceira vez. O texto nos diz que ele ficou profundamente triste quando Jesus o perguntou pela terceira vez se o amava. Alguns exegetas dizem sobre estas 3 perguntas de Jesus a Pedro, que é uma referência às 3 negações que Pedro fez a Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de refletir com vocês nesta linha do amor que nós já estamos mencionando. Para assumir uma missão dada por Cristo, nós precisamos ter muito amor a Cristo. Quem não tem amor a Cristo não pode se decidir por Ele e não pode assumir as missões que Ele tem para nós. Jesus queria a profundidade da verdade do coração de Pedro. Não que ele não soubesse, mas aqui é Pedro que precisa descobrir se de fato ele ama o Senhor. E a primeira resposta, como disse, foi fácil. A segunda foi mais ou menos. E a terceira foi muito difícil. Mas é muitas vezes na tristeza e até mesmo na desilusão que nós somos capazes de descobrir o que há de mais verdadeiro dentro de nós. E foi, portanto, com estas 3 perguntas que Pedro descobriu na profundidade do seu ser toda a verdade e toda a intensidade do amor que ele sentia por Jesus. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas. Por que os cordeiros primeiro? É interessante também esta descoberta, porque os cordeiros são os mais frágeis, são os mais fracos. E o pastoreio na igreja, ele precisa, em primeiro lugar, estar voltado para os mais fracos e depois para os mais fortes. Não que os mais fortes não devam ser pastoreados, todos devem, mas em primeiro lugar, os mais fracos e os mais débeis. Por isso Jesus diz, em primeiro lugar, apacenta os meus cordeiros. E assim, Jesus confiou a Pedro esta sublime missão de ser o guia, de ser o pastor da sua igreja, de ser aquele que conduz agora a sua barca, que é a igreja. Jesus não perguntou a Pedro se ele conhecia a doutrina. Jesus não perguntou a Pedro se ele tinha capacidades para exercer esta missão tão sublime, se ele tinha as potencialidades para organizar a igreja, para conduzir a igreja, mas Jesus perguntou tão somente se ele o amava. Porque sem amor, nós não podemos fazer nada por Cristo, pelo seu reino e pela igreja. Tudo o que nós fazemos precisa estar fundamentado no amor que nós temos a Jesus, o nosso Senhor. Aqui, para concluir a reflexão, quero abrir um parêntese e dizer a vocês sobre esta questão de Pedro e do Papa. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor legítimo de São Pedro. Onde o Papa está ali o representante de Cristo na terra,
Portanto, aquele que nos confirma na unidade e aquele que conduz esta barca onde todos nós estamos. Infelizmente, nós escutamos de décadas para cá alguns comentários a respeito dos últimos papas, coisas absurdas que eu não quero nem mencionar a vocês, sobretudo o que eu vi estes últimos dias aí. Mas eu gostaria que nós pudéssemos aprofundar na palavra e compreender que o Papa, ele é o representante de Cristo na terra e o sucessor legítimo de São Pedro, daquele que foi escolhido por Jesus por causa do seu grande amor. E, portanto, aqueles que sucedem a Pedro foram também escolhidos por causa do seu grande amor a Cristo. A este nós devemos obediência e devemos também respeito, porque ele nos confirma na fé e nos congrega na unidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a última palavra de Jesus para Pedro foi: segue-me. Esta é também a palavra do ressuscitado para todos nós neste dia: segue-me. E só quem descobrir em seu íntimo muito amor pelo Senhor será capaz de segui-lo com fidelidade, com coragem e com determinação. Que nós possamos escutar ao longo desta semana a pergunta que Jesus fez a Pedro, não com o nome de Pedro, mas com o nome de cada um de nós, se nós o amamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.